Então vamos à palavra de Deus nesta manhã. Abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 5. Nós estamos naquela série de pregações sobre carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5, vamos fazer uma boa leitura hoje, hein? Do verso 12 até o 21. Então vamos ler com calma esses vários versos e vamos em frente. Verso 12, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou uma segunda coisa, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia não é assim o dom gratuito. Olha, preste muita atenção que nós vamos ler agora. Todavia não é assim, o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. O dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, olha lá, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus Cristo, o que vai acontecer? Muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, veio uma coisa muito maior, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, por que nós estamos meditando nesta carta de Paulo aos Romanos? Porque se eu quiser entender o que é evangelho, preciso conhecer a carta de Paulo aos Romanos. Então vou repetir isso sempre, não leve a mal. Evangelho não é chegar para uma pessoa, você está com um problema, vem aqui na igreja, você vai resolver. Você está com um problema financeiro, vem para a igreja, dá aqui uma oferta, um voto, seja dizimista, que você vai prosperar financeiramente. Você está com um problema com o teu filho, vem aqui fazer uma campanha para o teu filho que vai ser abençoado. Você está doente, vem aqui que na igreja você vai ser curado, faz uma campanha para a cura. Então as pessoas vão para a igreja, elas têm problemas, elas vão lá para resolver problema. E elas pensam que evangelho é isso. Elas chegam numa igreja, tem um indivíduo lá, que vai prometer que tudo vai acontecer na vida delas, que o filho vai vir para a igreja, que a esposa que o marido não é crente vai se converter, que ela vai ficar rica se ela der o dinheiro para a igreja. Vai ter um cara que vai ler um texto qualquer lá do Velho Testamento, José prosperou, você vai prosperar também, né? E vai iludir a cabeça das pessoas. As pessoas pensam que o evangelho é um Deus do gênio da lâmpada. Não leve a mal que repita isso. Você achou uma lâmpada, esfregou ela, saiu um gênio chamado Jesus, apareceu para você e falou: sim, ânimo, amo, faça os seus pedidos.
Aí você fala para Jesus: Jesus, eu quero casa, eu quero carro, eu quero isso, eu quero aquilo, resolva todos os meus problemas. Aí o gênio chamado Jesus fala assim: pois não, amo, e vai resolver todos os seus problemas. Isso não é evangelho, gente. Isso é uma falsa atração que as pessoas fazem para levar as pessoas para a igreja. E depois elas vão lá, vão ser exploradas financeiramente. É o que vai acontecer. Você já enxergou isso comigo ou não? Já enxergou isso? Você percebeu essas coisas? Então o evangelho é falar o que aconteceu em Gênesis 3, por que Cristo veio ao mundo e o que ele fez na cruz para me salvar. Isso aí é amplo o ensino sobre isso. Não tem nada na Bíblia que fala que Deus vai resolver os seus problemas, que se você for para a igreja ele vai fazer tudo o que você quer, que o seu filho vai vir para a igreja, que o seu marido vai se converter. Não tem nada disso. São coisas que o homem utiliza para atrair as pessoas para a igreja. Então as pessoas vão lá, não ouvem o evangelho. Elas vão ver assim: ó, está vendo, o leproso estava curado, Jesus curou, hoje é o dia, receba a sua cura, receba a sua cura. Ela vai lá 100 vezes, não vai ser curado. Elas vão ver isso e vão vazias para casa sem entender o que é evangelho. Então, para mim entender o que é evangelho, eu tenho que entender as cartas de Paulo, e uma das principais que me dão clareza sobre o que é evangelho é a carta de Paulo aos Romanos. Então, aí mesmo em Romanos, olha lá, volta um pouquinho, capítulo 1 de Romanos, verso 16, 17, que nós falamos aqui direto. Romanos 1, 16, 17, olha lá: pois não me envergonho do evangelho. Você poderia perguntar para o apóstolo Paulo: mas Paulo, por que você não se envergonha do evangelho? Ele te diria lá: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Então o que é o evangelho? É um poder de Deus para a salvação de quem acredita no evangelho. Então o evangelho é um conhecimento. Primeiro chega o conhecimento para você. Você vai ouvindo sobre o que Jesus fez, as cartas de Paulo, o que aconteceu na cruz. Esse conhecimento vem sobre você e manifesta um poder através do conhecimento, um poder para salvação. O que é ser salvo? Alguém que foi perdoado por Deus, liberto do império das trevas, já foi, não vai ser. Foi justificado, se tornou um filho de Deus e é salvo. É um poder de Deus que vem através de um conhecimento que mostra a salvação e me salva de todas as prisões. Para o verdadeiro salvo, ele não precisa de campanha de libertação, ele não precisa ter medo de diabo, ele não precisa fazer campanha para abrir portas, está tudo aberto já diante dele. Ele já foi liberto do diabo, ele já é salvo, já saiu as prisões da vida dele, agora ele precisa aprender isso. Por isso que a igreja é um lugar de ensino, de instrução. Você vai numa igreja, só prega o Velho Testamento, não te instrui em nada, a pessoa fica cega durante anos e não entende nada. Então o que é o evangelho? É um poder de Deus. Ah, pastor, eu vou sentir um choque. Não vai. Vou tremer, falar, não, nada disso. É um conhecimento que chega até você, não é línguas estranhas. Esse conhecimento mexe com a tua estrutura, te mostra uma realidade e você entende o que é ser salvo. Por isso, não adianta, você tem que conhecer. Jesus Cristo disse o quê? Você vai conhecer a verdade conhecida vai fazer o quê por você? Vos libertará. Então não tem libertação com grito. Sai, está amarrado. Essas pessoas que vão ser libertas na gritaria de um pastor. A verdade que liberta, a verdadeira libertação vem pelo conhecimento. Eu preciso conhecer. Então, conforme eu vou conhecendo, toda a minha mente escurecida, aprisionada, que não conhecia a verdade, ela vai sendo solta e a verdade conhecida vai me libertar. Agora, o que é evangelho? É isso que eu preciso entender. Evangelho é Velho Testamento? Não. Evangelho não é Velho Testamento. Velho Testamento é o quê? Não leve a moda eu falar isso toda a pregação. Velho Testamento é a história do povo judeu, a lei foi dada para os judeus,
É a história de tudo aquilo que aconteceu com os filhos de Abraão, que se tornou a nação de Israel, que vivia debaixo da lei, tinha que guardar a lei, que tinha o templo, que fazia sacrifícios, fazia os votos, fazia o jejum, tinha os sacerdotes. Aquilo, o Velho Testamento é bonito, Deus fez coisas lindas no Velho Testamento, claro. Mas aquilo não é evangelho, aquilo é história do povo judeu. Martelei bastante isso na tua mente. De sorte que se eu pegar uma igreja do Novo Testamento e levar ela para aquele ensino e ficar judaizando ela, trazendo a Arca da Aliança para dentro da igreja, castiçal, fazendo aqueles símbolos de estrela de Davi, me vestir como judeu, ficar barbudo, por aquela coisinha aqui nem lembro o nome daquilo, e, sabe? E tudo isso é falso. Isso não é evangelho, isso é judaísmo. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, claro, toda a Bíblia é inspirada por Deus, sim, mas evangelho não é toda a Bíblia. O evangelho eu encontro ele nas cartas de Paulo, que ele teve revelação direta de Jesus Cristo sobre o evangelho da graça de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, mas a Bíblia toda não é o evangelho. O evangelho eu encontro nas cartas de Paulo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento. Ele recebeu revelação direta de Jesus Cristo. Quando começa o Evangelho? O Evangelho começa quando Cristo está na cruz, ele diz, está consumado. A palavra diz, quando ele viu que tudo estava consumado para se cumprir a Escritura, ele tomou o vinagre, entregou o Espírito e morreu. E derramou o sangue. O Evangelho começa da cruz para frente. Na cruz acaba a velha aliança, se cumpre tudo aquilo na velha aliança, e se começa o Novo Testamento dali para frente. Se você não tiver essa divisão, você pega a Bíblia e vê lá, Velho Testamento e Novo Testamento, está na cara, e a pessoa não consegue entender isso. Se não houver essa divisão na tua mente, no teu coração, você fica misturado, porque os crentes são confusos. Acham que estão debaixo de maldição, acham que tem devorador na vida deles, porque tudo isso, eles estão lá na velha aliança, essas palavras, devorador, maldição, vem tudo lá da lei, da desobediência pela lei. Então o evangelho começa da cruz para frente. Onde eu encontro o evangelho? Claramente eu encontro nas cartas de Paulo. O que Paulo falou? O evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum, ele não recebeu de homem algum, e não aprendeu de homem algum, foi mediante o quê? Revelação de Jesus Cristo. Isso aí te liberta da religião, te liberta do cativeiro evangélico, é verdade, te liberta da tradição. Está bem claro isso na tua mente, queridos? Podemos entrar na palavra agora? Então vamos lá, Romanos, onde nós lemos, capítulo 5. Vamos começar no verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou, guarde bem isso, entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou uma segunda coisa, chamada morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos começar nesses dois versos. Estava conversando com uma moça e falando do evangelho para ela, do amor de Deus para ela. Em determinado momento ela parou um pouquinho e fez uma pergunta. Se Deus existe, por que existe doença? Por que existe morte? Por que as pessoas morrem? Por que existe tanta desavença, tanta corrupção? Por que existe vírus que tiram a saúde das pessoas? Por que existe um caos na humanidade? Se Deus é Deus, Ele podia resolver todos esses problemas. Se Deus existe, por que as pessoas vivem debaixo de depressão, de medo, se matam, homicídio, suicídio, né? Seria tão fácil Ele resolver todos os problemas? Parece uma pergunta lógica, né? Mas por que existe o sofrimento? Por que existe a morte? Por que nós vamos morrer e os nossos antepassados já morreram todos? Não é uma coisa triste? Morte, você nasce, criança, estuda, se mata uma vida toda, trabalha, fica velho, morre.
Que coisa mais injusta do que essa? Trabalhou, lutou, secou, morreu, acabou. Porque um jovem com uma saúde esplêndida tem problemas psicológicos. O corpo está bom, mas a cabeça está ruim. Por que existe isso? Porque o indivíduo, para roubar um celular de alguém, pega um revólver e dá um tiro num menino que está fazendo uma faculdade, mata ele ali a sangue frio. Por quê? Vão culpar que é o demônio. Não, por quê? Porque existe essa injustiça social. Porque o governo se torna um governo corrupto. Porque pessoas da igreja que se dizem cristãs entram para a política e chegam lá, eles se tornam corruptos. Por quê? Porque existe morte, porque até os animais morrem. Porque existe o sofrimento. É por causa disso. Você entende o que eu estou dizendo? Olha ao teu redor, olha o mundo como está. Olha quantas pessoas que você conheceu da sua família que já morreram. Olha quanta coisa, quantos vírus combate contra o teu corpo para desestruturar ele e matar o seu corpo. De onde vem isso? O lavrador trabalha na terra, trabalha. A planta boa está crescendo, tem que jogar um monte de inseticida, porque vem um monte de praga, de bicho para comer. Destruir aquilo que é bom. De onde vem isso? Por que existe isso? É isso que Paulo está dizendo. Por um homem, Adão, entrou essa coisa chamada pecado. O que é o pecado? Geralmente a gente olha o pecado fora de nós. Você comete um erro ali fora. Mas o pecado é um sistema de corrupção, de destruição, que entrou no planeta lá no começo. E ele trouxe uma deteriorização no planeta inteiro, invadiu toda a criação, destruiu o homem, corrompeu os animais, corrompeu os vegetais. O planeta todo entrou num sistema de corrupção. Quando Deus fez os animais, Deus disse que os animais comeriam o quê? As ervas do campo. Quando Deus fez o homem, o que Deus deu de comida para o homem? Ele mata os animais e come? Não. Deu as frutas, os frutos do jardim. Sim ou não? Por que os animais estão pervertidos? Como é que os animais vivem? Um come o outro. O leão come a zebra, mata. Eles sobrevivem tirando a vida dos outros. Olha que violência. Por que nós comemos os animais? Lá vou eu, né? Eu estava vendo um videozinho de uma menina abraçando uma enorme vaca. Né? Você deve ter visto isso aí na internet. E aquela menininha chegou e aquela vaca enorme, gigante, viu a menininha, parecia uma criança a vaca. Chegou lá, encostou na menina, a menina deu um beijo na boca da vaca e abraçou, e aquela vaca deitou assim. E a menina deitou por cima. Eu falei, que coisa interessante. Não é verdade? Não é lindo isso? Tem vários vídeos assim. Mas daqui a pouco você vai comprar uma picanhinha. Pensa bem. Não leve a mal. Você pegar lá um pedacinho de carne que está caro, né? Está difícil. É que nem o japonês, está caro, né? Você nem imagina que aquilo ali é um pedaço daquele animal que tem sentimento, que gostou de uma criança. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Né? O homem, o mundo não era para ser assim, a própria natureza, um matando o outro e comendo o outro para sobreviver, porque a coisa está invertida assim. Isso se chama pecado. É como a Covid-19, é um vírus que vem, penetrou no planeta, penetrou na raça humana, e minou e contaminou, e apodreceu a raça inteira. E o planeta está em corrupção. Né? Os homens se tornaram mentirosos, traidores, suicidas, homicidas, ladrões, tudo que você pode imaginar. Então o pecado, olha, você tem que ter isso na tua mente, entender o que nós estamos falando. Por Adão, quando Adão desobedeceu, essa coisa chamada pecado, esse vírus, ele entrou no planeta, ele destruiu a raça humana, destruiu os animais, ele perverteu o nosso sistema todo aqui na terra. Então o pecado é uma coisa corrupta que passou para toda a criação.
e vai levando a criação a se autodestruir, ficando doente, morrendo, passando mal um para o outro, e o mal não para, o mal não para, o mal não para. Vem geração, vai geração, e o mal vai crescendo, a violência vai crescendo. Isso é o pecado, essa deteriorização que entrou no planeta. Então nós somos assim. Olha para você quanto defeito você tem. Quão defeituoso você é, quantas coisas malignas se passam na sua cabeça. Você está preso num corpo chamado corpo do pecado, programado para fazer coisa errada, né? Tem um monte de coisa errada que se manifesta em você todo dia, coisas estranhas que se passam na sua mente, coisas impuras que se passam na sua mente. Então, olha lá, por um homem, quando Adão pecou, essa coisa veio de fora e entrou no planeta e trouxe consigo uma segunda coisa, chamada o quê? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Agora, isso contaminou toda a raça humana. O primeiro casal, que representava toda a raça humana, eles se tornaram pecadores, corrompidos, estragados, e tiveram filhos e filhas. E transmitiu aos filhos e filhas essa devassidão, esse estrago todo, essa destruição toda, a morte. Então, tudo que veio de Adão, a raça humana inteira veio do primeiro casal. E nasceu todos contaminados, sujeitos à morte. Por isso que todos morrem. E não leve a mal que eu vou dizer isso. Você vai morrer e eu vou morrer. Você não precisa nem acreditar que isso existe. É melhor acreditar que não existe, mas existe. Então, entrou a morte passou para todas as pessoas. Para todos os homens. Então vamos discorrer um pouquinho na palavra. Vamos lá, Gênesis, né? Eu não vou ler, eu vou ler bem menos de Gênesis, tá bom? Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do homem, não vou falar sobre isso. Vamos ler a partir do verso 17, para entender o que Paulo está dizendo e depois fazer isso um paralelo com Cristo. Gênesis 3,17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que ordenara não comestes, agora olha só o que aconteceu com a terra. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante toda a tua vida. Olha lá. Agora a terra vai produzir um monte de coisa ruim. Olha lá, ela não produzia isso, ela também produzirá cardos e abrolhos, e tu comerás as ervas do campo. Olha aqui o trabalho. No suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Até aí. O que Deus está dizendo, Adão? Porque você comeu do fruto, essa coisa entrou em você e no planeta todo. Agora a terra está debaixo de maldição. O que é maldição? É uma disposição contrária, negativa, que entrou na terra para destruir tudo que tinha na terra. Então a terra, o nosso planeta foi invadido por essa coisa chamada pecado, que trouxe essa maldição. Trouxe as ervas ruins. O que é cardos e abrolhos que ele fala? São ervas cheias de espinhos, ervas daninhas que crescem mais rapidamente que a boa semente e sufoca e mata. E mata a boa semente. O lavrador limpa o campo, tira tudo, ele joga semente boa. Daqui a pouco vem um mato que ele não sabe de onde veio. E cresce, concorre e quer matar a boa semente. Então a terra está debaixo de maldição. Pegou todos os animais, os vegetais, o ser humano. E o mal é uma coisa contínua. Está bem claro isso? O mal é uma coisa contínua que vai se manifestando no ser humano, vai passando de um para o outro, e a coisa vai caminhando. Acho que eu vou ser longo demais nessa conversa, vou tentar encurtar. Olha lá o que ele diz mais. O verso 19: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas Deus não havia dado todo o jardim para o homem? Havia dado. O homem precisaria trabalhar para comer daqueles frutos. Diz que o jardim nascia tudo espontaneamente, porque Deus tinha um plano para o homem muito superior e inteligente do que ficar trabalhando para poder comer. Mas agora olha o trabalho. Tudo gira em torno do dinheiro. O trabalho é uma coisa boa, é. Mas se você não tiver o dinheiro, você não tem acesso a nada.
Antigamente tinha essa pirâmide, né, social aqui no Brasil. Estava assim, uma classe rica, a classe média e a classe pobre. Agora surgiu a quarta classe, você já viu? Rica, média, pobre e os miseráveis, que estão... Apareceu a classe miserável nesse período que nós estamos vivendo. Sem dinheiro você não faz nada. Você acorda cedo, entra 8 horas no trabalho, trabalha o dia inteiro, sai 6 horas da tarde. Para quê? Para comer arroz e feijão. E para trabalhar mais um mês para comer arroz e feijão de novo. Você não entende? Nós não somos ricos, gente. Nós somos ricos em Deus. Para você continuar vivo aqui na terra, olha o custo, a penalidade, a disciplina que você tem que ter. E não tem emprego que paga um bom salário. Tudo é apertado. Não é? Se tem pessoas ricas, é que herdou de pais e tal, filhos de empresa. Para a pessoa começar do nada, só por um milagre ela consegue. É muito pouca oportunidade. A maior parte do povo é um povo que trabalha para comer. Então olha como o trabalho ele suga a tua vida, quantas horas que você tem que trabalhar e como ele te suga só para você. Vocês estão entendendo isso que eu estou dizendo? Não leva mal. Só para você continuar comendo e ter o mesmo aperto, e aí vem a inflação, você vai comer menos. Entrou por causa da maldição, do suor do teu rosto, é pelo teu esforço, pela tua luta. Para você ter comida agora, você vai ter que se esforçar, pagar o preço, isso sim. E que mais ele disse? Olha lá, do suor do teu rosto comerás o pão até que tornes a terra, vai morrer, pois dela foste formado, porque tu é o pó, e ao pó tornarás. E depois de toda essa fadiga, o teu corpo vai voltar para o pó, porque vai morrer. Então, o que Deus está dizendo ali em Romanos? Eu ia dissertar mais, mas para não ser muito longo na pregação, vamos terminar por aqui sobre esse assunto. O que Deus está dizendo lá em Romanos? Volta lá, Romanos 5, 12. Deus está dizendo isso através do apóstolo Paulo, porque Adão fez isso, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte, isso contaminou o mundo todo, passou para todos. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então toda a raça humana, isso não é agradável. É uma raça condenada, é uma raça estragada, imperfeita, problemática, que tem uma natureza maligna, nasce com uma natureza maligna, que tem problema de relacionamento, problema de entendimento. É uma raça de homens egoístas que só pensam em si. E roubo, pouco importa com quem é pobre, se tem o que comer ou não. Isso aí é o pecado. Entrou isso e contaminou o planeta inteiro e a raça humana inteirinha. Está bem claro isso na sua mente? Isso entrou por quem? Por um homem, que foi Adão. Agora, Paulo vai começar a fazer um paralelo que Cristo vai fazer ao contrário. Adão faz essas coisas entrarem e destrói tudo. Agora Cristo, ele vem morrer na cruz para consertar essas coisas que trouxe a destruição através de Adão. Então agora vem Cristo, e ele vai inverter as coisas, ele vai mudar as coisas, ele vai dar um outro ritmo, ele vem salvar esse homem perdido. Então vamos ler lá a partir do verso 15 agora, para não sermos tão longos nesse assunto. Olha lá, todavia, olha lá, não é assim o dom gratuito, não é como o que aconteceu com Adão e que entrou no mundo. O que é o dom gratuito? Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ele vai começar a fazer um paralelo. Você tem que firmar a tua mente para entender isso agora. Porque se pela ofensa de um, que foi Adão, que entrou por Adão, morreram muitos, destruiu tudo. Agora veio um consertador, alguém que vai inverter a situação. Muito mais a graça de Deus, repare bem, é a graça de Deus. Quem que trouxe a graça? O que diz lá João 1,17? A lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula, velha aliança, acabou na cruz.
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, Paulo tem em mente isso. Ele diz: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Por isso que Deus tinha que se transformar num homem e fazer essa obra de salvação como homem, não como Deus. Então, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Então, Adão passou esse mal para os homens, para a raça humana. Mas a graça de Deus, através de Jesus Cristo, vai passar uma outra coisa, vai passar a graça, vai abundar a graça, vai abundar a salvação. Adão é aquela onda cheia de espuma, como se fosse um petróleo que vem e contamina e polui tudo. A graça de Deus, Cristo vai trazer uma outra onda, uma onda de limpeza, branca, limpa, que vai passar por cima de tudo e vai limpar tudo isso aí. Está entendendo? Está simples essa conversa, vocês estão entendendo? Então, vamos ler de novo o 15. Todavia, não é o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Olha, entenda o verso 16 agora. É meio complicado, mas dá para entender. Ora, o dom, entretanto, não é como no caso que somente um pecou. Olha lá, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. O que ele está explicando? Que Adão cometeu um erro só e trouxe essa onda, esse mal que passou para todos. Agora, quando Cristo vem, esse mal se desenvolveu ao extremo. Quando Cristo vem, existe milhares de seres humanos estragados, a corrupção cresceu. Quando Cristo vem, tudo está contaminado. O que ele vai fazer? Adão, por uma ofensa, trouxe isso. Agora a ofensa cresceu, o pecado cresceu, a destruição cresceu. Agora Cristo vai pegar tudo isso que cresceu e vai dar um problema, vai dar um resultado, vai dar um jeito. Aonde? Na cruz, olha lá, vou ler de novo 16. O dom, entretanto, não é no caso que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. A graça transcorre de muitas ofensas, imagine o que do tempo de Adão para Jesus Cristo, o que já tinha acontecido de coisa errada no planeta. A destruição, a corrupção, quanta gente já havia morrido por causa de uma transgressão de Adão. Então, quando Cristo vem, a transgressão é gigantesca. O que ele vai fazer? Ele vai cobrir toda essa gigantesca transgressão, levando os pecados na cruz do Calvário, e vai fazer abundar a graça dele sobre todos os que acreditam. Ele vai limpar isso na cruz e vai trazer a salvação mediante a graça. É uma coisa totalmente ao contrário do que Adão fez. Está entendendo esse paralelo de Adão em Cristo? Vamos lá, agora o verso 17. Se pela ofensa de um, ele está explicando a mesma coisa, e por meio de um só reinou a morte, quem foi esse um só que fez reinar a morte? Adão. Agora ele vai entrar paralelo com Cristo. Muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. O que é o dom da justiça? Quando eu creio em Cristo, a minha culpa foi perdoada, o meu pecado foi apagado, eu fui limpo, eu fui justificado, não estou mais em penalidade diante de Deus. Cristo pagou na cruz o que eu devia, não tenho mais preço para pagar, Cristo pagou tudo no meu lugar. Esse é o dom da justiça. Muito mais a abundância da graça e o dom da justiça vai fazer o que por mim? Você recebeu o dom da justiça? Você foi justificado por Jesus? Foi. Vou ler de novo o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, olha o mal aí. Muito mais os que receberam a abundância da graça. Como que nós recebemos a abundância da graça? Através de Jesus Cristo.
houve a abundância da graça, a lei trouxe a abundância da graça. Não, a lei trouxe condenação. A velha aliança era ruim, era defeituosa, não poderia haver abundância da graça. Mas através de Cristo na nova aliança, Ele traz a abundância da graça. A onda negra veio e cobriu tudo. Cristo está trazendo uma onda branquinha, poderosa, que vai limpar tudo que a coisa ruim trouxe, para aquele que acredita. Está claro isso na sua mente? Vou ler de novo, tenha paciência. Se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, lá, reinarão em vida por meio de um só, a saber, lá, Jesus Cristo. Agora olha que coisa linda. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, é o que fez Adão. Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, por uma ofensa veio a morte sobre todos, veio a destruição. Por um ato de justiça, qual o ato de justiça? Jesus vai para a cruz, paga o preço do pecado, comete o ato de justiça. Adão trouxe a morte para todos, por uma desobediência. Cristo, pela sua obediência na cruz, ele adquiriu o ato da justiça. Agora vem a justiça e a graça sobre todos os homens. Adão trouxe o mal sobre todos os homens. Cristo traz a salvação, a libertação e o bem sobre todos os homens. Adão trouxe as maldições, condenação, destruição. Cristo traz a libertação de todas essas coisas. Cristo é tudo, vocês estão entendendo? Ele é a verdade. Eu preciso entender isso. Isso é um conhecimento. Não adianta eu vir aqui gritar, você sair sem conhecimento de nada. Isso é dificilmente alguém vai te pregar e te ensinar. Dificilmente esses pregadores da televisão vão vir te ensinar isso. O negócio deles é voto, sacrifício e campanha, e toma posse da bênção. E campanha sem parar. Dificilmente eles vão te explicar isso detalhadamente, porque se a pessoa entender isso, ela é liberta deles. É liberta. Olha lá. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça que Jesus fez na cruz. O que Ele trouxe para nós? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Olha agora. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, olha agora a coisa linda que Cristo fez. Assim também, por meio da obediência de um só homem, muitos se tornarão justos. Então, pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Agora faz um paralelo, pela obediência de Cristo na cruz, muitos vão se tornar inverso. Eram pecadores, vão se tornar o quê? Justos diante de Deus. Aí está a salvação. Agora eu te pergunto, para mim alcançar estas coisas, o que eu fiz? Nada. Foi o voto que eu fiz que me deu isso? Não. Foi o jejum que eu fiz? Não. Eu subi no monte, fiquei orando lá a noite toda? Não. O que eu fiz para merecer isso? Eu não fiz nada. Cristo fez tudo e me deu como? Gratuitamente. Então aquela onda negra que destruiu tudo, Cristo traz agora uma onda limpa que passou por cima dessa e limpou tudo para aqueles que acreditam. Pela desobediência de um trouxe a condenação, pela obediência dele na cruz trouxe a abundância da graça e a salvação para todos. Por isso que o homem não tem poder para fazer isso. Por isso que eu tenho que acreditar nele e entender que ele é o único caminho. É o único que pode salvar, é o único que pode me libertar de Adão, da escuridão e da morte. Cristo não é uma religião, e Cristo não é a religião evangélica. Cristo é Deus que se fez carne e veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Está bem claro isso? Agora olha o verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Olha a coisa linda, ele continua dizendo. Mas onde abundou o pecado, olha a onda preta que veio e cobriu a raça humana.
Onde abundou o pecado, olha a outra onda que veio, superabundou a graça. Então, em cima de tudo isso que Adão fez, essa destruição, essa corrupção, quando Cristo morre na cruz, Ele traz esta graça, Deus fez superabundar a graça sobre todas essas coisas. Lá na calçada, em frente em casa, na calçada da minha casa, eu fiz lá uma pequena laje assim e ficou um pedaço a mais, né, de laje, como se fosse um telhadinho, para quando você chegasse assim, entrar no portão, se está chovendo, fica pelo menos um pedacinho ali para você não tomar aquela chuva até abrir o portão, né? E me apareceu um vazamento ali, e eu fiz de tudo para aquele vazamento, e ele não consegui resolver. Ele foi, quando chovia muito, ele ficava pingando, e naquela parte da calçada, ele tanto pingar ali, foi criando uma crosta preta, né? Aquela coisa que vem de cimento com ferro, aquela coisa que quando vaza uma laje fica. E aquilo foi pingando ali, eu irritado com aquilo, e não consegui resolver, até que se tornou uma mancha preta enorme ali, né? E aquilo ficou tão seco que eu passava uma chave, raspava com faca, porque o piso ali é áspero, aquilo não saía. Até que eu descobri um ácido, né? Descobri lá um ácido, estão acompanhando ou não? Esqueci o nome do ácido agora. E eu falei, eu vou tirar isso aí. Então peguei aquele ácido, comecei a pingar aquilo começou a ferver assim, e fui fazendo aquilo várias vezes, e não é que esse ácido, não é limpa-pedra, é uma coisa mais forte que limpa-pedra. Esse ácido destruiu tudo aquilo que eu não conseguia tirar, e o chão ficou limpinho, aquele mal foi tirado com uma coisa muito mais poderosa, um agente de limpeza que removeu aquilo que eu não conseguia fazer. É isso que Paulo tem em mente quando ele fala superabundou a graça. Estava tudo preto. Então Cristo agora vem com ácido chamado graça e joga em cima de tudo isso que está preto e limpa tudo, mata tudo, desinfeta tudo. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Por isso que quando eu creio em Jesus Cristo, isso passa a ter efeito na minha vida, quando eu creio nele de todo o meu coração. De todo o meu coração. Ele me limpa de todas essas coisas, aquelas crostas do pecado escura que me escravizava. Vem um ácido chamado graça e limpa tudo isso da minha vida. Limpa toda a minha culpa, toda a minha condenação, toda a obra do diabo, me limpa tudo, superabundou a graça. Está claro isso na sua mente? Você entendeu o paralelo de Cristo e Adão? Por um homem entrou mal, por outro saiu. E aquele que crê entra em tudo isso. Mas continua a leitura, vou ler de novo. Sobreveio a lei para que a voltasse à ofensa. A lei veio mostrar o estado caído do homem. Mas onde abundou o pecado, ficou tudo escuro. Veio uma coisa, cobriu tudo e limpou. Superabundou o quê? A graça. Então nós vivemos no período da graça de Deus. Desde que Jesus morreu e ressuscitou, agora é o evangelho da graça que está em vigor. Não é lei, não é Velho Testamento. É o evangelho da graça que está em vigor. Quando Jesus mandou pregar o evangelho para todo mundo, ele mandou pregar o quê? Lei? Não. Vai falar sobre essa graça. Anuncie em todo mundo o evangelho da graça de Deus. Não é prender as pessoas na velha aliança, no judaísmo, e mantê-las escravizadas naquilo que já acabou na cruz. O verso 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, agora está reinando uma outra coisa na nossa vida. Assim também reinasse a graça na nossa vida, pela justiça para a vida eterna, lá, mediante o Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nós cremos em Cristo, reinava a morte na nossa vida. Nós estávamos condenados. Agora que cremos em Cristo, reina a graça de Deus para a vida eterna. Nós já somos salvos.
Por isso que o verdadeiro crente, eu falo isso 1000 vezes, não precisa de culto de libertação, não precisa de óleo na cabeça, não precisa de imposição de mãos, não precisa de nada dessa mentirada que está no meio da igreja. O que ele precisa é conhecer o evangelho da graça de Deus. Longe de mim, aquele pastor pregador da lei pôr a mão na minha cabeça. O que ele vai passar para mim? Vai passar essa loucura que está na cabeça dele. Um olhinho de Israel, põe aqui um olhinho, vai me libertar. Libertar do quê? A minha mente não muda. A minha mente não muda com óleo na testa. Vou levar uma rosinha ungida para casa. Para quê? Para tirar o diabo lá. Se eu sou um crente verdadeiro, não tem diabo na minha casa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E para terminarmos, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, está em Romanos, já é a carta seguinte. Capítulo de número 15. Vamos ler versos 21 e 22, que é este paralelo que nós estamos falando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 21 e 22. Olha lá o que ele diz. Visto que a morte veio por um homem, olha que coisa linda, também por um homem, que é Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Está vendo? Porque assim como em Adão todos morrem, agora nós estamos em Cristo. Assim também todos serão vivificados em Cristo. Então Adão traz a morte, Cristo traz a ressurreição dos mortos. Por isso que nós temos a vida eterna agora. Está em nosso espírito. Quando deixarmos esse corpo, vamos entrar em espírito na vida eterna. Adão trouxe a morte, mas Cristo morreu, quebrou o poder da morte e ressuscitou dos mortos. Cristo trouxe a ressurreição dos mortos, trouxe a vida. Está bem claro isso na tua mente? Então, para recapitular e terminarmos, Adão trouxe tudo aquilo que é mal, que condena, que escraviza, que mata, que destrói. Quando Cristo vem, Ele vem libertar o homem disso. Ele traz tudo aquilo que é vida, que liberta o homem, que dá paz ao homem, que salva o homem, que tira o homem da escravidão de Adão. Agora, de que lado nós estamos? Adão é morte, Cristo é vida. Então todos quantos acreditam em Jesus Cristo, pode ter crido em Jesus Cristo ontem, o outro pode ter crido em Jesus Cristo há 30 anos, não há diferença, o efeito é igual para os dois. Toda pessoa que um dia acreditou em Jesus Cristo de todo o coração, ela já saiu da morte para a vida, ela já saiu de Adão, está em Jesus Cristo, ela já saiu da condenação, já está na graça de Deus, ela já é salva e nunca mais vai perder a salvação. Agora eu preciso entender isso, conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer o que por mim? A verdade conhecida nos libertará. Você aceita essa palavra do Evangelho da Graça de Deus? Diga assim, amém.